E na segunda parte de toda a minha experiência, né, porque basicamente é como se fossem duas etapas que a minha centelha seguiu para me trazer essas informações. Então, a primeira, ela me mostrou todos esses planos da consciência, né, esses estágios que a gente passa, tanto após a morte, né, conforme o livro do Bardo Tudor, mas também como eu percebi ao longo da nossa vida, ao longo da nossa encarnação, né, de todas as nossas encarnações. E aí a gente entrou na luta contra o ego, né? O meu ego começou a lutar, o meu ego começou a resistir, porque ele não queria aceitar a presença da minha centelha dentro de mim. Então, o que aconteceu, né? Eu não sei, não tenho nem ideia de quanto tempo se passou, né, nesse processo em que a gente tava ali sentindo os efeitos da força, porque a gente, né, não peguei celular, não peguei relógio nem nada. E aí, né, a gente foi vivendo toda essa experiência. E então a equipe ali do centro, né, que tava cuidando ali da gente, começou a chamar a gente de volta, né? Pra gente ir voltando aos poucos, quem conseguia podia ir lá pra fora, onde tinha uma fogueira, eles iam fazer a roda de rapé e tudo mais. E quem não tinha saído da experiência ainda podia ficar deitado, enfim, né? Aí ficava aberto, né? Elas fizeram um convite pra gente sair. E aí eu, né, acabei levantando, eu não conseguia abrir os meus olhos, né? No primeiro momento, assim que eu levantei, né, que eu sentei no colchonete ali, eu não conseguia abrir os meus olhos, eu sentia muita dor, eu tive que ficar com os olhos fechados, assim, porque era como se eu não tivesse pronta pra olhar aquela realidade, né? E aí eu perguntava, eu falava, centelha, por favor, não saia, por favor, não me abandone, por favor. E aí ela falava, calma, Ana, eu tô aqui, eu não vou te deixar sozinha, calma, eu não vou sair daqui, né? E ela ficava me dizendo, ela tava aqui, né, do meu lado, assim, eu sentia a força dela, eu sentia a presença, e eu via aquela voz falando, eu tô aqui, eu não vou sair, eu não vou te deixar sozinha. Beleza. E aí eu, né, tomei um pouco de água, e aí o meu estômago começou a fazer assim, né? Começou a me dar um grande, assim, mal-estar. E aí a minha centelha falou, olha, isso é o ego tá resistindo, mas você não vai sair daqui hoje sem você eliminar o teu ego. E aí eu pensei, ok, vamos lá. Eu tava assim, num estado de felicidade extrema, né? Extrema. Eu fiquei, assim, eu tava muito feliz em saber que a minha centelha tava me permitindo viver com ela e que o meu ego ia embora, né? Independente do que eu precisasse passar. E aí eu levantei, fui até o banheiro e eu tava sentindo muita náusea, eu tava muito enjoada. E aí eu sentei e a minha centelha falou, olha, você tem que vomitar esse ego, você tem que vomitar o teu ego. Eu pensei, então tá bom, né? E aí tentei forçar o vômito. Mas o que aconteceu? Era como se chegasse aqui ó, alguma coisa e batesse, uma coisa dura, assim, que vinha e batia na minha garganta e não saía. E aí eu fui forçando e começou a me dar dor de garganta, porque, né, não tava saindo, digamos assim. E aí a minha centelha falou, meu Deus do céu, de novo você tá querendo controlar as coisas. Calma, Ana, né? Tudo tem seu tempo, no momento certo seu ego vai sair, mas não vai ser agora. Aí eu, ok, né, beleza. Só que assim, eu tava meio tonta, né, tava meio assim, com o meu corpo assim tendo alguns efeitos. E aí eu fui lá fora e sentei lá fora, perto da fogueira, lá onde as outras meninas estavam. Sentei assim e abracei meus joelhos, né, e fiquei sentada assim. E aí a força começou a vir muito forte, né, a presença da força. Porque nesse ponto, a força me levou para um estágio de consciência extremamente elevado. Então ela me falou, né, e de acordo com a narração do livro do Bardo Todol, eu sabia que o que eu estava sentindo, o que eu estava vendo, era exatamente o que ele narrava no livro, né? Que eram, assim, muitas formas, muita alegria, assim, uma força, uma energia de vida muito forte. Mas a minha centelha me dizia o seguinte, Ana, o teu corpo não foi feito para aguentar essa energia. Você tá aqui, mas o teu corpo não foi feito para aguentar. Então, por isso que eu tava me sentindo um pouco tonta, assim, né? Um pouco, eu não conseguia abrir os meus olhos. Mas assim, eu fui inundada por uma alegria assim, imensurável, assim, era uma alegria, assim, escorria lágrima de alegria, eu não conseguia parar de sorrir, era aquela coisa boa, mas eu tava assim, né, com os olhos fechados, a cabeça encostada e sentada. E aí quando a força vinha muito forte, muito forte, muito forte, a minha centelha dizia assim, você tem que se aterrar, pega na terra, se aterre.
E aí, como eu tava no gramado, né, eu colocava minhas mãos na terra assim, e eu segurava, assim, eu fazia assim, né, eu realmente, né, segurava ali a terra, me aterrava, e aí eu ficava, e aí eu sentia aquele fluxo, aquela energia, né, passando. Eu tentei abrir os meus olhos durante um momento, e quando eu abri, eu via tudo verde, era tudo verde, fluorescente, assim. E aí a centelha falava, teu corpo não foi feito para isso, então aguenta aí, se aterre, você tá aqui, né? Eu tô te deixando viver essa experiência, mas você tem que estar aterrada, porque você tá na terra, né? O teu lugar é aí na terra, então se aterra. E aí, no que essa força passou, né? O meu ego começou de novo a resistir, né? Ele sabia que era o fim dele. e, e eu entendi, né, como essa experiência da centelha me levar nesses estágios de consciência, que ela me levou nesse estágio tão alto, nesse estágio assim de tanta força, de tanta energia, de tanto amor, de tanta alegria, de tanta luz, justamente para que o meu ego não conseguisse mais ficar em mim. Então ela me levou para esse outro estágio, para esse estágio elevadíssimo, para obrigar o meu ego a sair. E aí eu comecei a ficar realmente mal, né? Realmente enjoada. E como tem muitas pessoas que têm reações adversas ali durante a experiência, a cerimônia, eles sempre oferecem, né? Tem um baldinho ali que cada uma fica com um baldinho perto e tal, pro caso de precisar fazer esse processo de limpeza, né? E aí eu olhei pro lado, eu vi que tinha um baldinho ali, peguei o baldinho, coloquei no meio das minhas pernas e fiquei assim abraçada. Então o balde tava aqui embaixo e eu tava assim. E aí aquela ânsia, né, aquele mal-estar tava muito forte. E aí a minha centelha falava, agora vai, aguenta firme que ele vai sair, aguenta firme que é agora. Que nem um personal trainer fica do lado, assim, sabe, falando, agora vai, aguenta firme, você consegue, vai dar certo. E enquanto eu tava passando mal, eu sentia assim, eu ficava com aquela risadinha irônica, sabe? Tipo, ego, você vai sair. Você vai sair, você vai sair. E aí aconteceu que eu vomitei, né? Eu realmente vomitei, foi líquido, né? Foi só o chá, porque eu não tinha comido nada. E aí eu olhei para aquilo e falei, mas é só isso, né? Eu achava assim que o ego era uma, né, que eu ia vomitar horrores, assim, pelo tamanho do mal-estar que eu tava sentindo. E aí eu olhei e falei assim, mas é só isso? E aí a minha centelha falou, mas é claro que é só isso, eu tô te falando. É só isso, o teu ego é isso, é uma sujeirinha de nada. Você que alimenta ele, você que faz ele crescer, você que transforma ele num monstro enorme, que guia tudo, que destrói tudo na tua vida. É só isso. E aí assim que ela me respondeu isso, eu comecei a rir, eu senti uma leveza assim absurda. E aí a partir desse momento, né, que o meu ego foi cuspido para fora, eu senti uma paz assim, e eu voltei para aquele estágio zero, para aquele ponto zero, para aquele ponto de paz, de calma, né? Continuei na força ali durante mais algum período, né? Era uma força muito forte mesmo. Teve um momento que eu olhei, que eu abri os meus olhos e olhei pro gramado e eu via o tecido da realidade, né? Todo o chão mexendo, assim, realmente, né? O tecido da realidade trabalhando, né? E esse tecido da realidade ele é explicado em muitos livros, né? Existem muitos gurus, muitos mestres que eles relatam esse tecido da realidade. Inclusive, tem pessoas que elas conseguem chegar a um grau de consciência que elas conseguem ver a qualquer momento, né? Ela consegue observar esses tecidos, enfim. E aí eu via esse tecido da realidade ali. E foi, assim, uma experiência, assim, entender que o ego, ele estava fora de mim e que quem está dentro agora é a centelha, é Deus. Assim, foi o ápice, assim, foi a melhor experiência que eu poderia ter tido. E desde que eu saí dessa experiência, né, a gente passou o dia inteiro ali, né, depois passamos por mais um momento ali de constelação familiar, que também foi, assim, incrível, porque conectou tudo aquilo que eu tinha perguntado, né, durante a minha experiência. E aí, né, voltei pra casa ali, à noite eu tava com a energia assim, meu Deus, né, eu tava no céu, pisando em nuvens, literalmente. E aí, no domingo, isso foi no sábado, né, no domingo, eu acordei sem pensamentos, com a mente limpa, totalmente limpa, né, eu só penso o que eu quero,
Então, se eu quero perguntar alguma coisa, eu penso, a centelha me responde. A voz que eu escuto agora, a voz da minha centelha, é uma voz suave e mais baixa, é bem baixinha. É uma voz assim que você tem que você tem que olhar para dentro e ter o teu foco para dentro para você conseguir ouvir. Ela não é uma voz alta e muito menos barulhenta, é totalmente o oposto do ego, né? O ego é aquela voz que fica na cabeça, porque não sei o que, o tempo inteiro falando alto, gritando, gesticulando com raiva, né? Essa era a voz do ego. A voz da centelha é uma voz calma. Ela tá ali, ela responde a todo momento, né? Se ela não responde com palavras, ela traz alguma sensação ou ela traz algum evento ali, né, que vai responder aquilo. E então, assim, desde que eu vomitei o meu ego lá na cerimônia, desde que eu joguei ele pra fora, eu só tenho Deus dentro de mim. Eu não escuto nada, eu não tenho pensamento nenhum. Não vem aquela enxurrada de pensamentos, não brotam pensamentos. Eu tô totalmente no momento presente. É isso que eu sinto. E casou muito com um livro que eu ganhei do Rafa, que é O Poder do Agora, que fala justamente da importância da gente ter essa conexão com o presente, da gente estar presente. Eu estar aqui e conseguir sentir o ambiente à minha volta, conseguir perceber as minhas emoções, conseguir dominar tudo que eu penso. Então, esse, assim, foi a virada de chave, né? Foi a experiência mais transcendental que eu poderia ter. E esse efeito tá em mim, né? Tanto que no domingo, um dia depois ali da experiência, a cada passo eu falava pra minha centelha, eu falava, por favor, não me deixe sair desse estado. E aí ela falava, calma, Ana, eu tô aqui, eu não vou te deixar, né? Você abriu a porta e eu entrei, agora eu tô aqui. Você jogou, você já eliminou teu ego tá lá. E é isso que eu tenho sentido, entende? Esse foi o efeito, assim, permanente que eu fiquei dessa experiência. Já faz mais de uma semana, né? Na verdade, faz quase uma semana. E faz quase uma semana que eu não penso, não tenho pensamento. Eu só penso aquilo que eu escolho pensar. Então, se eu me calar agora e não quiser pensar em nada, eu só escuto, eu só sinto o presente, entendeu? E eu sei que Deus está aqui comigo, eu sinto essa força. Né? Enquanto eu tô escrevendo ali meu caderno na gratidão, de repente eu sou inundada por aquele mesmo amor que eu senti durante a minha experiência. Às vezes eu penso em algumas pessoas também, eu sinto aquela gratidão pela vida daquela pessoa, entende? Outra coisa que eu eliminei junto com o meu ego foi a questão do julgamento. Você olhar para a pessoa e você, né, às vezes você pensar, pode ser uma coisa mínima, tipo, ele não deveria estar fazendo aquilo. Não, esse tipo de pensamento foi eliminado junto. Então, às vezes acontece alguma coisa que eu não gosto, ou que, não é que eu não gosto, mas que, né, não concordo, faria diferente alguma coisa, eu penso, ok, a vida é perfeita assim, tá tudo perfeito assim, né? E fora isso, né, fora essa grande mudança, que foi esse estado de paz interior que eu consegui alcançar. Paz interior, é esse o termo, né? Fora isso, eu consegui entender qual que é o meu objetivo aqui, quais são os próximos passos, né, que eu devo seguir, tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal, no meu relacionamento com o Rafa, que agora eu consigo entender muita coisa, né, muita coisa, assim, do que acontece, assim, do nosso dia a dia, da nossa vida. E uma outra coisa que a minha centelha falou né, continua, né, porque enquanto eu tava na minha experiência, enquanto eu tava lá no ritual, eu perguntei pra ela, eu falei, tá, mas agora que você tá comigo, eu devo continuar estudando? Eu devo continuar lendo? Aí ela falou, claro, você tem que continuar, porque existem estágios além que eu quero te mostrar, mas eu só posso te mostrar se você souber me pedir, se você souber o que perguntar. Aí ela me falou, eu só posso te responder aquilo que você me perguntar. Se você não conhecer tudo que existe, se você não continuar estudando, como é que você vai saber o que me perguntar, né? Então, assim, eu vejo que a minha experiência na cerimônia, na ayahuasca, ela reuniu tudo aquilo que eu estudei, todos os livros que eu li, tudo que eu estudo todos os dias e carregou em mim, né? Então, tudo aquilo que a gente escuta os mestres falando, que a gente, né, que eu acompanho ali, né, tem a minha mentora, que é a Maia Andrade, do canal Temporariamente Humana, que eu sigo ela já fazem 3 anos e todos os dias eu escuto as palestras que ela dá, os vídeos que ela coloca, os assuntos que ela faz,
já sou aluna dela em vários cursos e o Rafa tá de prova, ele sabe que todo santo dia, faça chuva, faça sol, eu escuto ela, né? Então, todos os conhecimentos, todas as experiências que ela relatou ou dos ensinamentos que ela me passou, tudo isso, pô, né, foi me mostrado durante a minha experiência. Então, assim, é uma gratidão infinita, porque eu consegui acessar e viver, realmente viver tudo aquilo que eu estudei e aprendi e tudo aquilo que eu acredito. Então, acho que esse foi, assim, o maior presente que eu poderia ter recebido, né? Não posso dizer que todo mundo que foi lá teve a mesma experiência, até porque isso é impossível, né? Cada um vai com uma intenção, cada um vai com um objetivo, cada um tá num processo de vida, num processo evolutivo, enfim. Mas a minha experiência, ela foi, assim, uma experiência completamente transcendental, né? Eu me encontrei com Deus. E o Deus entrou em mim e tá vivendo em mim agora, né? Ela tá aqui. E uma das maiores lições que ela me passou e das tarefas que ela me deu é de compartilhar a minha experiência, né? Ela me falou assim, Ana, do que adianta você ler tanto, você estudar tanto, você ter tudo isso, mas tudo isso pra dentro de você, né? É um assunto que você gosta, é o que você se interessa, é a tua vida, né? É a vida que você escolheu levar, então você conta, né? Precisa contar, as pessoas vão se conectar, as pessoas certas vão se conectar com o que você tem pra falar. Quem não tiver aberto, não vai nem parar pra escutar esse vídeo, né? Então, compartilha, né? Ela me falou, compartilha a tua história, conta a tua experiência, né? Eu vou mostrar pra vocês a lista de todos os assuntos, de tudo aquilo de informação que eu recebi, porque é muita coisa, gente, é muita coisa. E quando eu saí da experiência, né, quando eu cheguei em casa, eu tava assim até com medo de perder essa informação, sabe, de me esquecer. E aí eu fui anotando tudo, né, todos os tópicos, digamos assim. E ao longo da semana, às vezes eu olhava, lembrava de mais algumas coisas, e aí a minha centelha falou, Ana, calma, você não vai esquecer, isso não vai se apagar da tua memória, né? Mas compartilha, conta pras pessoas. E aí fui postergando, né? Fui deixando, queria ter feito segunda, não fiz, queria ter feito terça, não fiz, fui deixando. E aí, de vez em quando, pensava assim, mas será, né? Tá tão bom assim, né? Não compartilhar meu trabalho, compartilhar ali meu dia a dia com o Rafa, né? Às vezes os bichinhos ali e tal. Será que eu conto? Acho que vou contar, mas eu vou fazer um perfil fechado, né? Eu pensei algumas vezes assim, vou fazer um perfil fechado. E aí, quem quiser, quem gostar do assunto, vai lá e segue lá. E aí, a minha centelha falou assim, meu Deus, você já tá querendo se esconder de novo. De novo você tá querendo se esconder, de novo você tá querendo se limitar, né? Daí eu pensei, ok, né? Vou falar. Aí fui adiando. E aí eu pensei, não, hoje eu preciso falar porque tem muitas mudanças que eu quero fazer, principalmente no meu trabalho, e que elas vão vir baseadas disso, né? Dessa primeira relato que eu tô fazendo aqui pra vocês. Então eu espero que a minha experiência ela traga benefícios não só para mim, como foi esses que eu citei, mas que ela ajude também outras pessoas a se encontrarem, a esclarecerem suas dúvidas, a buscarem, né, procurarem o conhecimento, buscarem estudar, buscarem evoluir, porque a nossa vida ela não se resume ao que a gente conhece, né? Eu pude viver e sentir na minha pele que existe muito além disso. Inclusive, uma coisa que eu tenho, assim, agora, que tá dentro de mim, é assim, você tem que confiar. Confia, né? Minha centelha falou pra mim, olha, eu te dei uma missão muito clara, eu te mostrei exatamente o que você deve fazer, então confia, né? Vai sem medo, vai dar certo. A gente não conhece as possibilidades do futuro, a gente não conhece todas as possibilidades que estão disponíveis, mas a nossa centelha conhece. Então, a gente precisa, sim, né, confiar. E é isso que eu tenho dentro de mim, né? Teve algumas frases, né, ao longo dessa semana, que foi a semana pós-experiência, algumas frases, assim, que vêm com muita frequência. Então, uma delas é a frase, mantenha a sua integridade, né? Seja um ser íntegro. E isso eu conectei muito com o livro A Escola dos Deuses, que foi um livro que eu li recentemente, que ao longo do livro é falado muito sobre isso, que um ser íntegro, uma pessoa íntegra, é aquela que domina os seus pensamentos, que sabe que o pensamento é o que cria a realidade, que sabe que tudo que você pensa, você manifesta, que sabe que é responsável por todos os eventos que acontecem na vida dela, né? Então,
Tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua, sim, é 100% de responsabilidade. Outra frase que conectou, né, com esse livro também, é a frase que diz que não existem vítimas no universo. Não existem vítimas no universo, de maneira alguma. Em algum grau, em algum nível, em alguma vida, em algum momento foi feita a escolha que trouxe aquilo, né, aquela situação para nossa vida. Então, essa frase, né, mantenha a sua integridade, ela faz referência a tudo isso. Então, quando eu escuto a palavra, né, essa palavra integridade, um ser íntegro, eu conecto todas essas informações nessa palavra, né? Então, isso é uma frase que a minha centelha tem usado muito para mim. Mantenha a sua integridade, mantenha a sua integridade, mantenha a sua integridade. Confia, eu tô aqui, você não está sozinha, eu estou aqui, eu não vou te deixar. Confie, né? Já tá tudo certo, já tá tudo calculado, todas as possibilidades estão calculadas. E outra frase é que cada célula importa. Então, cada pequena coisa que você faz importa. É aquela história, né, de evoluir 1% por dia é suficiente, e realmente, né? Você evoluir, você crescer, você ajudar as pessoas, você ajudar no sentido, não precisa ser no sentido de você fazer uma ação pela pessoa, mas amar, perdoar, né? Se perdoar, conseguir amar a pessoa, conseguir entender que ela é Deus também, que ela tá num processo diferente do seu, enfim. Todas essas informações que eu tô recebendo, né, que estão vindo muito forte para mim ao longo dessa semana. E por isso que eu decidi compartilhar esse vídeo. Já adianto para vocês que é o primeiro de muitos que eu quero fazer, falando sobre essa minha experiência, falando sobre o que eu estudo, compartilhando o que eu tenho aprendido, compartilhando o que eu acredito, principalmente. Tem uma infinidade de assuntos, né? Eu agora não consegui lembrar nem de 5% do que foi a minha experiência, porque foi uma experiência muito ampla, muito profunda, e uma experiência assim que ela acabou trazendo informações sobre muitas áreas da vida, sobre trabalho, sobre família, sobre relacionamentos, sobre vida, né, vida após a morte, reencarnações, os animais, vida dos animais, né, tudo, assim, presente, passado e futuro, né, como eu falei da questão dos meus filhos, dos meus antepassados. Teve um momento ali, enquanto eu tava na consagração da ayahuasca, que foi uma cena tão linda que eu vi, gente. Foi uma cena assim que aquela cena me fez chorar muito de alegria. Ela foi uma cena maravilhosa. Era uma cena em que era como se eu estivesse sentada, né? Digamos assim, como no lugar de uma fogueira eu estava sentada. E em volta de mim havia pelo menos umas 5 mulheres, né? Como se fossem bruxas, assim, com saias longas. Mas bruxas que eu digo não a bruxa do desenho, do filme, né? Bruxas, pessoas conectadas com a natureza, né? Então, com vestidos, assim. E elas dançavam em volta de mim, assim, elas iam em círculo, elas iam dançando. E na hora que eu olhei elas, eu sabia que elas eram a minha trajetória. Elas são os meus guias, são as pessoas que estão me amparando, são da minha linhagem. Então, a minha centelha me mostrou aquilo para me mostrar, olha, a tua linhagem tá aqui, você tá sendo amparada, né? Elas estão te conduzindo, se deixa conduzir por elas. E elas estavam dançando, assim, em volta de mim. E foi uma cena tão linda, assim, que eu me senti tão acolhida e tão em paz, né? Eu entendi que a minha linhagem é essa e que esse é o caminho da minha evolução. Então, eu fiquei, assim, extremamente feliz, né? E emocionada com aquela cena. E recentemente, né, até durante a semana eu falei, centelha, eu quero me encontrar com elas de novo, né? Eu quero conhecer mais elas, eu quero saber mais sobre elas. E aí a minha centelha falou, ok, então continue estudando, né, que nas próximas etapas eu vou te mostrando outras coisas, a gente vai aprofundar mais tudo que você aprendeu nessa primeira cerimônia. Então, assim, eu posso dizer que eu tô ansiosa. Ansiosa não, né, porque a ansiedade é uma questão do ego, mas eu tô, assim, muito contente em saber, né, e com certeza quando chegar a hora eu vou receber o chamado para ir novamente, né, assim como foi dessa vez, eu já tava há mais de um ano, fazia uns 2 anos já, que eu tive a primeira vontade de ir no ritual da ayahuasca, tive a primeira vontade, estudei um pouquinho, fiquei com medo, não fui, passou um tempo, tive vontade de novo, pensei, não vai dar, e fui deixando, né? Então, a força, a centelha divina, Deus, vai chamando a gente, né? Vai trazendo esses desejos no nosso coração, e chega um momento, quando for o momento certo, a gente tá preparado, a gente vai, né? A gente consegue receber o impulso necessário para ir. E foi isso que aconteceu comigo.
né? Então, não foi uma busca, assim, o que eu tô contando pra vocês não começou ontem, não começou hoje, né? Uma busca aí de pelo menos 3 anos da minha vida dedicados a estudar isso, né? Não que eu não tenha a minha vida normal, né? Digamos assim, né? Até quando eu vi que eu tava sem pensamentos, quando eu vi que eu tava vivendo sem o ego, eu perguntei pra Centelha um dia, eu olhei no espelho e falei, mas é assim mesmo, né? Aí a Centelha falou, claro, você não precisa mudar quem você é essa pessoa, você vai continuar tendo as suas preferências, você tem ainda teu estilo, você tem os teus gostos, né? Você tem a tua forma física, então você vai continuar assim, a mudança é interna, a única mudança é interna, né? E é essa mudança que, graças a Deus, assim, que, meu Deus, que, né, eu sou extremamente feliz de ter vivido e de estar vivendo, né? Porque eu tenho certeza que meu processo não parou aqui. Então, só para contar para vocês, assim, que todas essas informações, que tudo isso que eu recebi, não apareceu do nada, né? Não foi assim, nossa, fui lá e aconteceu, né? É um processo que eu já tô me propondo a passar, né, durante muito tempo e que eu consegui, né, realmente chegar nesse estágio ali de me encontrar com Deus e de poder viver sem o meu ego, de ser uma pessoa sem ego, não no sentido não é o ego egoísta que a psicologia usa, né? Que a psicologia descreve. É o ego que é o contrário de Deus, né? Que é o nosso limitador, que são todas as crenças, todos os paradigmas, tudo aquilo que amordaça a nossa vida, né? Então, esse é o meu primeiro relato, né? Eu espero que vocês tenham, né? Quem ficou até o final, quem conseguiu assistir tudo, que de alguma maneira isso também acabe agregando na sua vida, né? Nem que seja para te incentivar a buscar mais sobre o assunto, porque realmente vale muito a pena. Então, né, agradeço e podem ter certeza de que Deus está muito orgulhoso de todo mundo e que eu tenho certeza de que eu vou conseguir me conectar com as pessoas certas e que vão estar nesse processo junto comigo. Até mais.